Bom dia, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto da CEL, Comunidade do Estudante Universitário. Louvado seja o nosso Deus que nos reuniu mais uma manhã para cultuarmos a Ele, que mesmo que nós não estejamos fisicamente no mesmo lugar, nós ainda assim podemos separar esse tempo para juntos, reunidos nas nossas casas, às vezes alguns separados, sozinhos, alguns reunidos com a sua família, alguns dentro de casa, em meio à família, se separaram um pouco para participar desse tempo de culto. Mas nós louvamos ao Senhor nosso Deus, que nos dá esse privilégio de estarmos aqui juntos. E eu acredito que uma das formas de nós estarmos juntos, conectados, ligados ao povo de Deus, é por meio da oração dos Salmos. Os Salmos são orações do povo de Deus, do povo de Israel, que foram incorporadas também pelos cristãos. E é muito interessante que por meio da oração dos Salmos nós estamos orando junto com os salmistas que escreveram esses salmos, junto com Jesus, que orou esses salmos também no seu tempo de jornada, de caminhada aqui por essa terra. Por meio dos salmos nós oramos junto com todos os cristãos, os pais da igreja, muitos estudiosos sábios que viveram antes de nós, muitos cristãos piedosos, e uns junto com os outros também, ainda que não estejamos, como eu já falei, fisicamente juntos, por meio da oração dos salmos nós nos unimos como igreja, como céu, para cultuarmos ao nosso Deus. Então, nesse momento eu convido você a prestar atenção na leitura do Salmo 122 que eu vou ler, o trecho inicial, do versículo 1 até o versículo 5, que diz o seguinte: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui, junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Vem para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aqui estão os tronos de onde se pronunciam julgamentos, os tronos da dinastia de Davi. E esse trecho final da dinastia de Davi nos lembra muito bem de que o próprio Jesus, o próprio Cristo em quem nós cremos, é o filho de Davi, que se assentou sobre o trono. E nesse momento, juntos, reunidos, eu convido vocês a fazerem uma oração de invocação para que Deus haja em nós, uma oração num formato um pouco diferente do que a gente costuma pensar, um formato musical, a gente vai cantar juntos agora, mas faça de fato dessa canção que nós vamos cantar agora uma oração para que Deus esteja aqui presente entre nós, para que Deus fale com cada um de nós e trabalhe os nossos corações, nos capacite a servi-lo melhor por meio desse culto de hoje. Amém? Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honre e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios.
da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honre e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseio. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Como é bom saber que esse Deus que é Senhor de toda a glória, e por que não dizer Senhor da história, esse Deus que é Deus bendito, Rei, Salvador, a respeito de quem e a quem nós acabamos de cantar e orar, está presente aqui entre nós. E não apenas presente, mas ele age em nós através do seu Santo Espírito. É por meio desse agir dele que nós nos reunimos nessa manhã. É por meio desse agir dele que cada um de nós separou um tempo para estarmos aqui agora juntos, cultuando a ele. E esse tema de estarmos juntos cultuando a esse Deus é o tema dos relacionamentos. Nós hoje estamos no terceiro domingo da série Corpo, e o tema do qual nós vamos tratar hoje é justamente esse tema dos relacionamentos. Nós já começamos a trabalhar um pouquinho disso a partir da música que nós cantamos, já desde que nós começamos o nosso tempo de culto hoje. Mas para começarmos a refletir um pouquinho mais a respeito disso, eu quero ler com vocês um trecho do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, no capítulo que ele fala sobre a caridade. Eu vou ler alguns trechos desse capítulo, que diz o seguinte: Não perca tempo perguntando-se se você ama o próximo ou não. Haja como se amasse. Assim que colocamos isso em prática, descobrimos um dos maiores segredos.
Quando você se comporta como se tivesse amor por alguém, logo começa a gostar dessa pessoa. Quando você faz mal a alguém de que não gosta, passa a desgostar ainda mais dessa pessoa. Já se, por outro lado, lhe fizer um bem, verá que a aversão diminui. As pessoas ouviram dizer que devem amar a Deus, mas elas não encontram esse amor dentro de si. O que devem fazer? A resposta é a mesma de antes. Haja como se você amasse. Não fique sentado tentando fabricar esse sentimento. Pergunte a si mesmo: se estivesse certo de que amasse a Deus, o que eu faria? Quando encontrar a resposta, vá e faça. O amor cristão, seja para com Deus, seja para com os homens, é um assunto da vontade. Se nos esforçarmos para obedecer à sua vontade, estamos cumprindo o mandamento: amarás o Senhor, teu Deus. A grande coisa a se lembrar é que, apesar de nossos sentimentos irem e virem, o amor dele por nós não se altera. E por causa desse amor de Deus por nós que não se altera, desse amor de Deus que nos capacita a amarmos uns aos outros, por meio de um amor que vai para muito além dos sentimentos do gostar ou não gostar de alguém. Por meio desse amor, nós podemos nos reunir, nós podemos cultuar a Deus e nós podemos cantar mais essa canção a respeito da qual nós vamos cantar agora. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. E o que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Cristo Senhor ressurgiu. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. E a alma, muita
alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja aos Coríntios, a igreja que ficava na cidade grega de Corinto, já indo para a reta final da carta, diz que se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã, é vazia, não tem sentido, não tem significado algum. Mas nós acabamos de cantar que Cristo, o Senhor, ressurgiu. E é por causa disso, porque nós acreditamos que Cristo, o Senhor, ressurgiu, e porque nós acreditamos que Ele está redimindo, fazendo novas todas as coisas, que daqui a pouco, ao final desse culto, nós vamos ter um tempo juntos de celebração à mesa do Senhor, de celebração da Santa Ceia. E se Cristo, o Senhor, ressurgiu, então nós podemos acreditar naquilo que nós cantamos também, de que esse Cristo é o Cristo que age com poder. E se nós acreditamos que Ele age com poder e que Ele está redimindo e fazendo novas todas as coisas, eu faço um convite nesse momento para que nós oremos juntos. Em primeiro lugar, para que nós façamos uma oração de confissão, reconhecendo os nossos erros, nossas falhas, os nossos pecados, reconhecendo que é por causa disso que Cristo precisou se entregar em primeiro lugar. Ele ressuscitou porque Ele morreu. Ele morreu para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Então vamos cada um olhar para dentro de nós e colocar os nossos pecados diante de Deus, pedindo perdão a Deus por cada um deles. Vamos também, confiados no poder desse Deus, nos colocar diante de Deus com os nossos medos, ansiedades, no meio desse período de pandemia, de tantas incertezas sobre o futuro, sobre como as coisas vão acontecer, o que vai ser amanhã. Vamos nesse momento nos colocar diante de Deus e confiar que Deus, o Deus Senhor soberano sobre toda a história, é o Deus que tem todo o poder, que tem todas as coisas nas suas mãos e que continua cuidando de cada um de nós e nos sustentando. Vamos orar também em gratidão por notícias que nós já recebemos nessa semana de irmãos nossos que estavam doentes ou amigos, familiares que estavam doentes, que estavam hospitalizados, até entubados em algumas situações, mas que pela graça de Deus tiveram uma melhora significativa nesses últimos dias. Mas vamos orar também por aquelas tantas pessoas que ainda estão nos hospitais, nos leitos de UTI, ou outras pessoas também que estão passando por enfermidades
não só do coronavírus, né, como outras doenças também, pessoas que estão doentes em níveis diferentes, pessoas que estejam em situações mais complicadas ou menos complexas, mas vamos orar também para que Deus venha e traga cura a cada uma dessas pessoas, para que a glória dele se manifeste por meio disso. E por fim, no meio desse momento de tanta dificuldade, de tanta incerteza em nível global, vamos orar para que Deus traga iluminação e direção aos nossos governantes, para que eles de fato venham a agir em favor do povo, em favor das pessoas e tenham a sabedoria de fazer aquilo que é melhor. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor é o Deus que perdoa os nossos pecados, que nos redime, que nos dá uma vida nova para que nós possamos viver em serviço a Ti, em serviço aos nossos irmãos. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus que nos sustenta, o Deus que cuida de nós, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às ansiedades e medos, o Senhor nos convida a lembrar que o Senhor é o Deus que cuida das aves dos céus, que cuida das flores do campo e que cuida muito mais ainda de cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pelo teu sustento, te agradecemos por tantas pessoas que têm melhorado, que têm se recuperado. Te agradecemos porque em meio a essa crise do coronavírus, essa semana nós passamos da marca de 1 milhão de pessoas que se recuperaram dessa doença ao redor do mundo. Nós te louvamos por tudo isso, Senhor. Mas queremos te pedir também por tantas pessoas que ainda estão doentes, tantas pessoas que ainda estão enfermas, seja da Covid-19, seja de tantas outras doenças, que o Senhor venha trazer cura, Deus. Que o Senhor venha trazer direção aos nossos governantes para que eles venham a conduzir tudo da melhor forma. E agora, na medida em que nós nos preparamos para ouvir a Tua palavra por meio do sermão, da pregação que nós teremos hoje, das palavras que o Altamiro pensou,
baseado naquilo que o Senhor colocou no coração dele. Nós te pedimos agora que o Senhor venha preparar os nossos corações também para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, eu convido vocês a acompanharem essa leitura que vai ser feita no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que narra a forma como os primeiros cristãos viveram. Narra, nós podemos dizer, em um certo sentido, o surgimento da igreja, a forma como os primeiros cristãos viveram, baseados nessa mensagem daquilo que Jesus fez e está fazendo no mundo, e da forma como essa mensagem começou a se propagar pelo mundo. Então, vamos fazer agora essa leitura em Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. O Will vai fazer essa leitura para a gente agora e em seguida nós vamos ter o tempo de meditação na Palavra de Deus, trazido pelo pastor Altamiro. Olá, eu sou William Borges, membro da CEL, e vou fazer a leitura do livro de Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Lembrando a vocês que a versão que estarei utilizando é a Nova Almeida atualizada. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe neste dia. Bom dia, gente querida. Que bom que estamos reunidos novamente como comunidade, como corpo de Cristo para adorá-lo e servi-lo. É verdade que a gente não pode ainda estar no mesmo local, mas estamos reunidos no mesmo espírito, nos nossos lares, nas nossas casas, para pensarmos a respeito da palavra de Deus. Hoje é o terceiro domingo da série Corpo. No primeiro domingo desta série, quero lembrar com vocês, a Mayra nos falou da importância da quarentena em tempo de recolhimento. Um tempo de maior comunhão e conhecimento de Deus. Estar em recolhimento na quarentena não é estar em solidão, mas muito pelo contrário. É estar em comunhão e relacionamento com Deus, relacionamento com os amigos, irmãos e familiares. Quero também recordar com vocês que na semana passada o Gesiel nos compartilhou que esta experiência de nos recolhermos em Deus nos conduz às virtudes da vida cristã, nos conduz a uma vida de fé em Cristo, que nos resgatou, nos conduz a uma vida de esperança de que todas as coisas serão redimidas em Cristo pelo poder da sua ressurreição, e também nos conduz a uma vida de amor a Deus e de serviço ao próximo. Bem, o tema da mensagem de hoje, nesta série, é Chamados para o Relacionamento. E o texto básico é o texto que já lemos, de Atos 2, 42 a 47. Este texto nos ajuda a entender como a comunidade cristã primitiva viveu estas virtudes cristãs, como viveu na prática a sua fé, como viveu na prática a esperança e como viveu na prática o seu estilo de vida caracterizado pelo amor. Olhando para o texto, precisamos perguntar: onde e como tudo aconteceu? O livro de Atos nos relata a história do nascimento da comunidade cristã no primeiro século. E o capítulo 2 deste livro de Atos nos
apresenta um salto significativo e repentino de seu crescimento e de como viviam os primeiros cristãos nessa comunidade recém-nascida. De repente, a comunidade cristã de Jerusalém passa de um pequeno grupo iniciante de 120 pessoas para quase 3.000 em apenas uma semana. Esse crescimento se deu no contexto da festa de Pentecostes, oportunidade em que judeus, árabes, cretenses e pessoas de outras 13 regiões do mundo antigo se faziam presentes em Jerusalém. No dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, se cumpriu a promessa do derramamento do Espírito Santo. O cumprimento dessa promessa aconteceu no meio de muitas manifestações extraordinárias e impressionantes. Essas manifestações foram audíveis, com o barulho de um vento impetuoso, manifestações visuais com línguas de fogo posando sobre a cabeça dos discípulos, e também sensíveis e sensoriais, com um forte sentimento da poderosa presença de Deus. Aquele forte barulho, como de um vento impetuoso, atraiu a multidão de Jerusalém ao local onde os discípulos estavam reunidos. E Pedro contou aos curiosos o que estava acontecendo. Falou-lhes da centralidade de Cristo na história e de seu evangelho gracioso que nos convida todos ao arrependimento. Em resposta a essa mensagem, quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia e foram batizados na fé cristã lá na cidade de Jerusalém. Temos que fazer outra pergunta. Como viviam os primeiros discípulos de Jesus? O texto que lemos, ele é autoexplicativo. Ele nos diz que aqueles cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, estavam abertos ao ensino, mergulhados na comunhão, mergulhados no relacionamento e na espiritualidade. O texto nos diz também que em cada alma havia temor, havia respeito, havia reverência. Nos diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Gente, aqui tem um detalhe. É aqui que nasceu o tamo junto, que tanto repetimos na célula. Ou seja, a solidariedade, o amor, o companheirismo em todas as horas com aqueles que são nossos irmãos, amigos, que convivem conosco. Isto nos lembra a recomendação de Paulo aos Romanos, quando diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. O texto também nos diz que aqueles cristãos perseveravam diariamente unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, esse povo marcado pela epifania do Espírito Santo se reunia e se relacionava diariamente, tanto no templo como em suas casas, cheios de alegria e gratidão a Deus. Por isso viviam louvando a Deus e, ao mesmo tempo, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Este estilo de vida dos discípulos, cheios de fé, cheios de esperança e cheios de amor, impactava os moradores de Jerusalém de uma tal forma que todos os dias novas pessoas se convertiam a Cristo em razão daquele testemunho maravilhoso e desafiador de relacionamento com Deus e também com as pessoas necessitadas. Bem, mas as coisas não foram assim por todo o tempo. Houve um grande transtorno na vida dos discípulos. Não demorou muito e as coisas mudaram para a comunidade dos discípulos em Jerusalém e, aparentemente, não mudaram para melhor. Os discípulos já somavam cerca de 100.000 pessoas na cidade de Jerusalém.
Suas vidas foram transformadas, no entanto, e passaram a experimentar um quadro de muitas dificuldades. Passaram a sofrer perseguições, perda da liberdade, dor e sofrimento. E isso começou com as perseguições religiosas. Vocês se lembram do jovem Estevão, que foi martirizado, foi morto a pedradas? Então, a partir daquela experiência dolorosa com Estevão, os discípulos de Cristo, com exceção dos apóstolos, foram todos dispersos pelas regiões do mundo antigo. Inclusive o capítulo 9 de Atos nos diz que Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos de Cristo, seguiu para Damasco para prender e perseguir os cristãos. As perseguições políticas não se fizeram demorar. E essas foram ainda mais dolorosas sob o comando do imperador Nero, que cometia todo tipo de atrocidades para eliminar da terra os seguidores de Cristo. Jogou seu poderoso exército contra os discípulos, prendeu, matou, jogou-os aos leões como espetáculos nos circos de Roma. Paulo foi por ele decapitado. Pedro foi crucificado. E a perseguição aos discípulos foi voraz, devastadora. Agora os discípulos de Cristo passam a viver numa espécie de isolamento social e proibidos de fazerem confissão pública de sua fé, de sua esperança e de seu amor. No meio de toda essa confusão, Atos 9:31 nos surpreende com um registro intrigante. O texto diz: a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Como os cristãos poderiam ter paz em meio às suas dores? Como eles lidaram com tais situações tão adversas? Isto, evidentemente, nos interessa muito hoje. Como os discípulos lidaram com suas adversidades, com as perseguições, com a dor e com a morte? Bom, primeiro, os discípulos de Cristo, alimentados pela fé, alimentados pela esperança e pelo amor, reconhecem que Deus é soberano e Senhor de toda a história. As durezas das perseguições que dispersaram os discípulos do conforto daquela comunidade maravilhosa de Jerusalém, fez de cada irmão disperso no mundo uma semente do Evangelho. Para onde foram os irmãos, nasceram comunidades cristãs vibrantes. Tertuliano, convertido ao cristianismo no final do segundo século, ele se expressou assim: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. E hoje? Você crê que Deus é soberano sobre esta história de Covid-19? Então, você é desafiado a viver uma fé viva que confia e que descansa no relacionamento com o Deus soberano. Você é chamado para dar este testemunho vibrante ao mundo. Em segundo lugar, os discípulos, alimentados pela fé, alimentados pela esperança e pelo amor, entendiam que o sofrimento é parte da vida, que a morte precede a ressurreição e que, em todo o tempo, podiam se alegrar por serem considerados dignos de sofrer por Jesus, que os amou e se entregou a si mesmo por eles. O sofrimento e a dor fazem parte da redenção e da luta contra as trevas. Jesus é o Senhor soberano que tirou do seu próprio sofrimento a alegria de nossa redenção. E hoje, a dor e o sofrimento impostos pelo Covid-19
porventura, não são também atos da redenção de Deus? Deus está redimindo a humanidade de seu egoísmo e de sua idolatria. E de uma forma muito especial, penso eu, ele está redimindo a própria igreja e muitos dos seus líderes e pastores que se tornaram verdadeiros mercadores da fé, descarados vendilhões do evangelho. Sim, a história da redenção está acontecendo, ela está viva e ativa e ela nos atinge nestes tempos de dores e de sofrimento. Em terceiro lugar, os discípulos foram alimentados pela fé, alimentados pela esperança e alimentados pelo amor. E assim, eles exercitavam o que Jesus lhes havia ordenado. Ou seja, Jesus disse para que eles deveriam amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmos. No contexto do sofrimento, aqueles discípulos encontraram a oportunidade de amar, de orar pelos seus perseguidores, especialmente os perseguidores retratados naquela monstruosa figura do imperador romano, ou melhor, dos imperadores romanos e também dos líderes religiosos. E hoje? Covid, porventura, não é uma oportunidade, um tempo tão próprio da gente exercitar o nosso amor? De amar as pessoas em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao medo e às incertezas? Sim, eu e você, como discípulos de Cristo, fomos, sem dúvida nenhuma, chamados para esse relacionamento amoroso de uns para com os outros, de amar como Cristo nos amou. Que a celebração da Eucaristia, que iremos realizar daqui a pouco, nos contextualize com esse amor e com essas misericórdias de Jesus, para que sejamos pessoas que sirvam à comunidade num relacionamento amoroso e gracioso. Que Deus nos abençoe. Amém. Mas eu quero ainda orar com vocês. Pai, nós queremos te agradecer por teres nos amado tanto na pessoa de Cristo, por teres nos alcançado e nos trazido para o reino do seu amor. E neste tempo e à luz da reflexão da tua palavra, nós queremos te pedir que nos ensine, que nos ajude, que nos direcione neste tempo tão desafiador. Queremos, papai, ser conciliadores, queremos ser promotores da paz. Queremos, papai, que nossas palavras edifiquem, confortem, promovam a harmonia. Queremos que as nossas palavras desorganizem as tensões, desorganizem o medo, desorganizem as incertezas. Papai, que as nossas palavras sejam as tuas palavras e que o nosso coração seja um lugar para que muitas pessoas sofredoras possam repousar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós louvamos a Deus que derramou seu amor em nós e que nos capacita a amar os outros. Amar muitas vezes não é uma tarefa difícil. Às vezes é fácil demonstrar amor por pessoas de quem nós gostamos, por quem temos mais afinidade, mas em outras situações tem pessoas que são tão diferentes de nós que é tão difícil de conseguir amar aquela pessoa. Mas graças a Deus que nos fortalece, que nos capacita a isso. Nós fomos agora fortalecidos por meio da palavra de Deus aos nossos ouvidos, à nossa audição. E agora seremos fortalecidos também por meio da palavra de Deus ao nosso paladar, por meio da Santa Ceia da Eucaristia. Eu convido vocês a cantarmos juntos essa canção agora
e em seguida fazermos uma oração ainda, antes de reunir os elementos da Eucaristia para quem não tiver reunido eles. Vamos cantar. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céus, é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, nesse celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor.